sejam bem-vindos à entrevista TSF. Seja bem-vindo também Luís Montenegro, líder parlamentar do PSD. Luís Montenegro, comecemos pela situação na banca. Minha pergunta é direta. O PSD teria deixado andar as negociações entre o La Caixa, Isabel dos Santos e o BPI? Eu creio que o que se passou com as notícias que vieram ao público no passado fim de semana e, sobretudo, com a ausência de explicação por parte do Primeiro-Ministro é, de facto, preocupante. Porque, independentemente de o Governo ter interesse e o próprio Primeiro-Ministro em ter informação sobre o andamento da situação na banca, no setor financeiro, a verdade é que aquilo que foi conhecido é muito mais do que isso. É uma intervenção direta e assumida por parte do Primeiro-Ministro em negócios que são eminentemente privados e, enfim, que trazem à nossa memória exemplos de interferência do poder político no setor financeiro que foram trágicos para Portugal, porque de uma assentada contribuíram para a desvalorização de muitas empresas e contribuíram também para um agravamento da situação financeira do país. E o que, enfim, se estranha é que, nesta circunstância, o Primeiro-Ministro não possa dar os esclarecimentos, porque nós nem sequer tiramos grandes conclusões sobre essa intervenção. Nós, pura e simplesmente, colocamos questões ao Governo e ao Primeiro-Ministro para... Ou não. Ele promoveu reuniões, ele próprio promoveu reuniões com acionistas de bancos e se ele próprio, e ao abrigo de quê, é que terá viabilizado, por exemplo, a entrada da engenheira Isabel dos Santos no capital do BCP, o reforço da sua posição. Segundo disse o Jornal de Negócios esta semana, de todo modo, por venda das ações que o próprio Estado tem no BCP. Nós não sabemos e, portanto, precisamente ainda não por tiveram isso, respostas do Primeiro-Ministro. Precisamente por isso nós não só fizemos as perguntas publicamente, como as formalizámos através do regimento da Assembleia da República, com a formalização direta da pergunta ao Primeiro-Ministro. Luís, se chegássemos a 10 de abril, que é o deadline colocado pelo BCE para que se resolva a questão do PPI, sem um acordo entre as partes, ou seja, entre Isabel dos Santos, empresária angolana, e o La Caixa, o grupo catalão que é maioritário no BPI, não estaria o país a arriscar de alguma forma a estabilidade do sistema financeiro? Isso não justificaria algum tipo de intervenção do Primeiro-Ministro? Repare, eu tive a ocasião de dizer, eu vou reiterar. Uma coisa é o Primeiro-Ministro ter preocupações e, como chefe do Governo, obter informação sobre o contexto em que determinado processo se está a desenvolver. Outra coisa é interferir diretamente nessa situação e, enfim, arrogar-se uma intervenção que, do nosso ponto de vista, nós não estamos a ver que cobertura legal e constitucional é que pode ter. Mas, sobretudo, aqui o mais relevante nesta fase é compreender o alcance da intervenção do Primeiro-Ministro, porque, aparentemente, o Dr. António Costa tem dado várias mostras de se querer afirmar como um dono disto tudo. E isso, enfim, tem-se verificado em múltiplas vertentes, na forma como trata que outros exemplos questões. Vou-lhe dar um. Estou-me até agora a lembrar, porque passou muito despercebido na mediatização da vida política portuguesa. Na saída do debate do Orçamento de Estado no Parlamento, o Dr. António Costa teve a veleidade de dizer aos jornalistas que não fizessem mais perguntas ao PSD, que não tentassem sequer transmitir aquilo que era a posição política do PSD, porque não valia a pena. E disse isto com uma candura, enfim, absolutamente inaudita, de quem é um responsável político que lidera, na circunstância, um governo, independentemente das condições com que ele foi formado, mas é o chefe do governo. Arrogar-se, dizer aos senhores jornalistas no Parlamento que não interajam com o PSD porque não vale a pena, mas o Dr. António Costa é dono da vontade política do povo português, nem sequer da maioritária. O Dr. António Costa teve 32% dos votos, o PSD teve 38% conjuntamente Luís com Montenegro vai-me com o permitir CDS. que eu recupere o tema da banca?
Porque é uma pergunta que me parece importante fazer e cuja opinião do PSD a mim me interessava perceber, que é sobre se existe ou não um risco de espanholização da nossa banca. Nomeadamente se o novo banco for vendido a uma entidade espanhola. Essa é uma pergunta muito interessante e que me permite fazer aqui alguns equívocos. Ao mesmo tempo em que se fala de espanholização da banca portuguesa, fala-se da entrada de capital angolano no Banco Comercial Português. Ou seja, com o mesmo tema e ao mesmo propósito, afirma-se uma coisa e o seu contrário. Vamos lá ver. Eu compreendo que haja uma apreensão com a concentração de todo o capital acionista do sistema financeiro português num país estrangeiro, por mais próximo que seja, no caso a Espanha, e uma concentração quase completa do sistema. Admito que isso possa causar apreensão, como é evidente. Não é? Acho que é de elementar sentido. E estamos nesse risco? Creio que não. Francamente, não estou ainda a ver esses indícios. Não sei se há alguma informação que me esteja a escapar e que o Primeiro-Ministro possa ter. E, por outro lado, também é preciso fazer, enfim, funcionar o mercado, dentro das regras, com certeza, mas funcionar o mercado. Por exemplo, fala-me no novo banco. O que é que se quer construir com esse papão da espanholização da banca, que parece-me inconsistente neste momento, francamente, mas o que é que se quer construir? Uma incapacidade de se vender o novo banco, isto é, de inviabilizar uma possível venda só porque o destinatário dessa operação pudesse ser capital espanhol? É isso? O Governo e o Primeiro-Ministro querem já, de uma forma encapotada, assumir que não querem vender e vender bem, eventualmente, o novo banco, querem nacionalizá-lo, querem ir atrás da proposta dos seus parceiros de apoio governativo, do PCP e do Bloco de Esquerda? É isso que verdadeiramente está em cima da mesa ou não? Porque fala-se de espanholização e, ao mesmo tempo, tenta-se enfatizar que o principal banco privado português até não vai ter capital espanhol. A ideia, tanto quanto se percebe pelas notícias que vêm a público, é tornar irrelevante o capital espanhol que neste momento existe no Milênio BCP. Portanto, eu não sei exatamente se estamos a falar da mesma coisa ou não, mas a confusão que está a ser criada e que, de algum modo, tem sido, enfim, alimentada também por estas intervenções do Primeiro-Ministro, parece-me que pode ter por trás uma situação mais profunda, que é a questão da opção relativamente ao novo banco. Aí, de facto, é preciso perceber melhor aquilo que são os intentos do Governo. O PSD, o líder do PSD, Pedro Passos Coelho, no fim de semana, ainda a propósito destas notícias, criticou, evidentemente, o papel do Primeiro-Ministro, como acabou de dizer, mas vincou que ou seja, o papel de moderação ou de procura de soluções, cabia sobretudo aos reguladores. Como é que vê o papel do Governador do Banco de Portugal neste processo? Pois é evidente que uma das questões que nós colocamos ao Primeiro-Ministro é precisamente saber se ele invadiu a zona de intervenção e de competência do Banco de Portugal e do seu governador. E isso vem precisamente na calha daquilo que lhe dizia há pouco relativamente à percepção do Dr. António Costa querer, enfim, ter um comando quase absoluto dos vários poderes. Porque um outro exemplo foi precisamente a forma como ele se dirigiu ao Banco de Portugal há algumas semanas, no fundo chamando-lhe responsável em público e querendo condicionar aquilo que é o exercício independente e autónomo do regulador, mais a mais num quadro onde sabemos que a sua atuação está inscrita no sistema europeu de bancos centrais nacionais e do próprio Banco Central Europeu. Portanto, foi mais um exemplo daquela tentação do Dr. António Costa querer concentrar todo o poder e exorbitar aquela que é a sua missão. Não foi, porém, António Costa o único a criticar nos últimos tempos o Governador. Também o antigo líder do CDS, no seu discurso de despedida no Congresso do Partido, deixou muito clara a sua preferência porque o Governador saísse. Como é que viu estas críticas de Paulo Portas? Há duas coisas só que eu queria dizer, prévias, é que o Dr. António Costa e o Primeiro-Ministro podem criticar o Governador. O problema não é criticar o Governador, o problema é condicionar
a independência e a autonomia da decisão do Banco de Portugal e do Governador do Banco de Portugal diferentes. Não é isento. E não faz tudo bem, seguramente, nem fez tudo bem ao longo do seu período de direção do Banco de Portugal. Nós, no PSD, temos uma posição e uma apreciação positiva daquele momento, enfrentando, coisa que nunca ninguém tinha feito até ao seu manto, os problemas de fundo do sistema financeiro português e, nomeadamente, aqueles que atingiram o universo do Grupo Espírito Santo. Agora, repito... Você está praticamente sozinho neste momento não na é uma defesa questão... do Governador. Não direi isso. Eu, francamente, acho que o país tem razões para estar agradecido ao desempenho do Dr. Carlos Costa como Governador do Banco de Portugal. E não me parece que os portugueses estejam insatisfeitos com a forma como o sistema financeiro, enfim, está num processo, eu diria, de purificação, porque ao longo de muitos anos foi acumulando funcionamento que se revelou muito penalizador para a nossa economia e para as nossas finanças. Mas dizer-lhe, portanto, que é preciso distinguir entre aquilo que é o escrutínio normal, a crítica mesmo, que se possa fazer às decisões do Banco de Portugal, daquilo que é uma tentativa declarada de intervenção, de intromissão e mesmo de substituição encapetada do Governador do Banco de Portugal. E, dirigindo-me à pergunta que me coloca, eu estive no Congresso do CDS e pude, enfim, perceber aquilo que foi a mensagem que de lá saiu relativamente a uma possível revisão, revisitando as regras da nossa supervisão bancária. Anotei que, por exemplo, a doutora Assunção Cristas, no seu discurso de encerramento, também quis fazer bem essa distinção entre, por um lado, o Governador estatuto, e as regras. O estatuto, as regras da supervisão e da regulação e, por outro lado, o exercício por parte dos titulares das funções de direção e, portanto, creio que essa é uma postura correta. Agora, nós sempre dissemos no PSD e eu reafirmo, nós não estamos disponíveis para poder usar o pretexto de mudar as regras para mudar pessoas, porque isso é aquilo que tem passado muito nas entrelinhas das intervenções de agentes, nomeadamente do Primeiro-Ministro António Costa. Já agora que falamos de intervenção, quiçá ultrapassando o Governador do Banco de Portugal, o que é que me diz quanto ao papel do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, neste processo? Aparentemente muito em consonância com o que tem sido dito e feito pelo Primeiro-Ministro. Eu aquilo que registrei da intervenção pública do Sr. Presidente da República foi as preocupações e a apreensão que ainda há pouco aqui expus relativamente a uma possibilidade potencial de haver uma mão excessiva do capital acionista do sistema financeiro português num determinado país. Portanto, creio que, como disse há pouco, é genérica essa apreciação. Não tenho conhecimento que o Sr. Presidente da República esteja, de alguma forma, envolvido em tentativas de intromissão no sistema financeiro. Não, que eu saiba, o título do jornal sobre o qual nós questionámos o Primeiro-Ministro dizia António Costa interfere diretamente, não dizia o Presidente da República nem Marcelo Rebelo de Sousa. Deixa-me passar só um pouco pelo novo Presidente. Gostava de saber como é que avalia estas primeiras semanas do Presidente eleito, Marcelo Rebelo de Sousa. Creio que tem sido a expressão de uma expectativa, de uma convicção que eu pessoalmente já tinha antes da eleição. O professor Marcelo Rebelo de Sousa é muito mais do que aquilo que tentaram vender dele na campanha eleitoral em termos de figura ligada ao comentário político e à mediatização da vida política. O professor Marcelo Rebelo de Sousa é uma figura incontornável da política portuguesa em termos de capacidade, daquilo que acumula como percurso académico, percurso de intervenção cívica, capacidade de apreender aquilo que são as capacidades do povo português, aquilo que é a dimensão universalista do nosso povo e da nossa história, e eu creio que ele tem concretizado isso bem nestas primeiras semanas, numa atitude de grande proximidade com as pessoas, com as instituições, de grande proximidade também ao Primeiro-Ministro e ao Governo.
tanto quanto se percebe. Repara, nós não temos nenhum complexo com isso. O Presidente da República, por natureza, deve ser colaborante e cooperante com os outros órgãos de soberania, com o Governo, com a Assembleia da República. Ainda ontem estive no Palácio de Belém e ouvi de viva voz, precisamente, essa declaração de solidariedade e de cooperação institucional, e mesmo com os tribunais, enfim, com o sistema de justiça. O Presidente da República deve mesmo contribuir, auxiliar o Governo para que ele possa prosseguir a sua atuação. Foi isso que aconteceu com o Presidente da República anterior e é isso que se pretende também que aconteça com o Presidente da República atual. Agora, eu acho que talvez seja um pouco abusiva a ideia que se está a tentar criar de que há aqui, enfim, uma cumplicidade de posicionamento político, porque nós não devemos confundir as questões. O papel do Presidente da República é um papel conciliador, é um papel de árbitro da vida política portuguesa, e o Presidente da República colaborará com o Governo, colaborará com o Parlamento. E, por exemplo, quando colabora com o Parlamento, colabora com todos os grupos parlamentares, independentemente das suas origens partidárias. O que espera, por exemplo, que o Presidente Marcelo faça ao Orçamento de Estado? Francamente, não tenho nenhuma... Ele deu um discurso, como sabe, sobre o orçamento. Vamos lá ver. A apreciação política propriamente dita das propostas do orçamento, é evidente que eu não vou estar a imiscuir-me na posição do Presidente da República. Portanto, nós ouviremos e tentaremos, enfim, compreender as mensagens que o Presidente da República pode difundir a esse propósito. Se me pergunta se eu antevejo que a República não promulga o orçamento, claro que não. Sou muito franco, porque acho que, independentemente de haver uma concordância política ou não haver, e eu, enfim, esse é o espaço de liberdade absoluto do Presidente, acho que nós todos devemos, em Portugal, enfim, respeitar as regras. E eu que votei convictamente contra o orçamento, que acho que é um mau orçamento, um orçamento que penaliza a vida das pessoas e das empresas, ainda assim tenho a cultura democrática suficiente para esperar que o Governo, que legitimamente apresentou um orçamento ao Parlamento e que o viu aprovado, o possa executar. E, portanto, desse ponto de vista, creio que o Presidente da República não entrará numa análise de mérito detalhado do orçamento e, portanto, terá aqui uma posição... Nem de mérito, pergunto eu. Nem de acentuar os riscos. É uma coisa que nós ouvíamos Silva fazer. Normalmente, na função presidencial, e, portanto, na tal figura de árbitro e, no fundo, também de alguém que é portador de um sentir coletivo, que tem uma legitimidade democrática direta, que advém do voto direto dos portugueses, normalmente espera-se do Presidente da República também que possa alertar para alguns riscos, para algumas incertezas, para alguns desvios que porventura possa estar a identificar, possam ocorrer e que possam ser corrigidos. Portanto, um Presidente da República que tem, como tem nas últimas semanas, apelado tanto à nossa capacidade, ao nosso espírito construtivo, positivo, de fazer coisas, de sermos competitivos, de irmos à procura de mercados, de soluções, de estarmos na vanguarda da inovação, um Presidente da República que tem este discurso positivo, seguramente terá também oportunidades para anotar algumas possibilidades de fugirmos aos objetivos mais importantes e estratégicos do país. E, enfim, nós aguardaremos a posição dele. Do Partido Socialista tem-se ouvido muitos elogios a Marcelo Rebelo de Sousa, muitos. Já ouvi até dirigentes do PS, o porta-voz do Partido Socialista, João Galamba, a dizer que se ele representa uma ameaça para alguém, é para o líder do PSD. É? Não, de maneira nenhuma. Isso é uma afirmação completamente gratuita. Eu acho muito bem que os parlamentares, dirigentes e apoiantes e votantes do Partido Socialista possam ter respeito institucional pelo Sr. Presidente da República e até se possam rever, quase converter aos propósitos da sua presidência, mas esses mesmos protagonistas ainda há algumas semanas atrás defendiam o voto noutros candidatos, portanto não vale a pena. Acho que o cinismo em política também tem alguns limites e essa afirmação não faz o menor sentido. Deixa-me recolocar a questão. O Sr. Presidente da República, do meu ponto de vista, não tenho dúvida nenhuma, não vai ser nem importante
nem relevante, nem para a prestação do Governo e do líder do Partido Socialista, nem para a prestação da oposição e do líder do PSD. Nem é esse o papel dele. Portanto, o papel dele... Então não me está a dizer que o Presidente da República vai ter um papel quase irrelevante? Não. Estou-lhe a dizer que o Presidente da República terá um papel relevante de intervenção, de cumprimento daqueles que são os seus poderes constitucionalmente consagrados, mas não será ele nem a muleta, nem aquele que vai derrubar líderes políticos. Não é essa a sua missão. E estou seguro, tenho a certeza absoluta, que nunca terá essa intenção nem essa pretensão. Passávamos para o Congresso do PSD, que se anuncia, estamos a pouco menos de uma semana do Congresso, que recolocará Pedro Passos Coelho num mandato para mais 2 anos, à frente do partido. Minha primeira pergunta sobre este tópico seria se acredita que neste período a geringonça cai. A geringonça é a expressão mais conhecida da maioria de esquerda. Certo. Nós sabemos que vamos ter eleições regionais em outubro nos Açores. Sabemos que vamos ter eleições autárquicas em setembro, outubro do próximo ano, 2017. E sabemos que vamos ter eleições legislativas, não sabemos é quando. No limite será no final de 2019, porque assim será se a legislatura for cumprida. Mas, enfim, os elementos que têm vindo ao público de inconsistência por parte da maioria que apoia o Governo são alguns. Mas eu não sou daqueles que enfatiza mais essa componente. Aquilo que é mais importante para os portugueses saber é que o PCP, o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista são os autores materiais e morais da política do Governo, da estratégia económica, da estratégia financeira, da estratégia de administração pública, de sistemas públicos, de intervenção do Estado, que é corporizada pelo Governo do Dr. António Costa. Eu disse no Parlamento e aqui reitero, o diploma essencial da orientação política do Governo é o Orçamento do Estado, e este Orçamento do Estado é o orçamento do Dr. António Costa, da deputada Catarina Martins e do deputado Jerónimo de Sousa. A verdade é que este primeiro orçamento já passou, como também chegámos a não acreditar que passasse o programa de governo e que se conseguisse corporizar dentro de um documento um entendimento entre estas esquerdas, primeira vez na nossa história, também já se ultrapassou uma primeira negociação com Bruxelas. Para já, sem grandes sinais de desentendimentos que ponham em causa esta governação. Se não cair nestes 2 anos de mandato de Pedro Passos Coelho à frente do PSD, se a estratégia de António Costa de alguma maneira corporizar alguns resultados, acha que Pedro Passos Coelho conseguirá ser recandidato a um novo mandato em 2018? No que depender de mim, seguramente que sim. Eu não tenho problema nenhum em assumir que entendo que o Dr. Pedro Passos Coelho é o nosso militante mais bem preparado para liderar o partido e para ser a cara da alternativa política que nós queremos apresentar nas próximas eleições legislativas, sejam elas quando forem. O Dr. Pedro Passos Coelho teve um período inicial na oposição, em 2010, 2011, no qual revelou um elevado sentido de Estado, uma postura construtiva, uma postura de dar a oportunidade ao Governo que, independentemente das diferenças que tínhamos na altura, pudesse desenvolver o seu programa. Depois, quando o Governo caiu e o engenheiro Sócrates se demitiu, apresentou-se ao eleitorado, venceu as eleições. Na altura não obtivemos maioria absoluta, fizemos-la no Parlamento com uma coligação com o CDS-PP, esteve 4 anos e meio como Primeiro-Ministro, cumpriu todos os grandes desafios e venceu todos os grandes desafios que o país teve nesses anos. E foram muitos e muito complicados. Apresentou-se novamente a eleições e venceu novamente eleições. O Dr. Pedro Passos Coelho só foi 2 vezes candidato em eleições legislativas e ganhou as 2. Eu podia aqui refugiar-me naquele princípio de que em equipa que ganha não se mexe, para sustentar a liderança do Dr. Pedro Passos Coelho no PSD e a sua apresentação como candidato a Primeiro-Ministro nas próximas eleições. Mas eu vou muito mais além do que isso. Não é só porque o Dr. Pedro Passos Coelho ganhou, é mesmo porque ele, a meu ver, apresenta um modelo de desenvolvimento económico e social do país que é muito mais adequado à conquista de bem-estar, de progresso
na nossa sociedade. E isso eu creio que vai ser cada vez mais claro no futuro. E devo-lhe até dizer que nós não temos nenhum interesse em que o Governo não possa governar, não possa executar as suas políticas. Estamos até em crer que quanto mais isso acontecer, mais será o apoio que nós teremos na nossa proposta no futuro. Uma pergunta muito direta, Dr. Luís Montenegro. O PSD não está a olhar demasiado para trás. Quando fala no Parlamento, quando ouvimos os dirigentes do PSD falar, nós estamos ainda muito com um discurso muito centrado na legitimidade do Governo. E outra pergunta que eu acrescento já agora, se me conseguir responder às duas, o que é que vem à frente? Que papel é que vem para o PSD de Pedro Passos Coelho nesta sua terceira versão, porque já é o terceiro mandato? Vamos lá ver. Tem à frente do PSD. Nós temos que compreender também o tempo político, creio eu. Nós tivemos eleições em outubro. Nós apresentámos um programa do Governo em novembro. Os portugueses não estão à espera que o PSD apareça em fevereiro, março, a defender uma coisa que não seja aquilo que defendeu há 2 meses atrás. Nem estão à espera que o PSD faça como o Governo, que aí entre em campanha eleitoral desenfreada. Que se passa agora a apresentar propostas e a apresentar políticas muito diferentes daquelas que foram apresentadas. É evidente que nós temos um caminho de afirmação na oposição, que vamos trilhar. Há um momento para tudo. Agora, estranhar que o PSD esteja contra a forma como este Governo foi constituído, bom, nós somos transparentes. Nós sabemos que na campanha eleitoral esta modalidade de governação e de apoio parlamentar à governação não foi escrutinada pelo povo. Ponto. Sabemos que o Partido Socialista não quis entender-se com o PSD. Quis entender-se com o PCP, com o Bloco de Esquerda. É legítimo. Nós não somos anarquistas. Nós respeitamos a forma como o Governo foi constituído. Discordamos dela, porque ela constitui, a nosso ver, uma fraude eleitoral. Uma fraude à expectativa que as pessoas tiveram quando colocaram um quadradinho lá no seu boletim de voto. Não vamos viver eternamente a dizer isto, mas também não vamos esquecer. Faz parte das regras do jogo democrático e do jogo E quando é que chegará então da discussão. esse momento? Por outro lado, deixe-me só dizer, também não se pode dizer que o PSD, como se disse agora a propósito do orçamento, de forma absolutamente errada do meu ponto de vista, quer dizer, respeito as pessoas que disseram isso e acho que é muito fácil dizer, mas acho que é muito superficial. O PSD não apresentou propostas. Que diabo? Então o PSD apresentou um programa de governo. Muito centrado no sucesso do que consubstanciava, da saída do... Que consubstanciava políticas financeiras concretas. Os portugueses não sabem, souberam quando votaram. Os portugueses não sabem que o PSD defendia uma reposição gradual do rendimento diferente daquela que é preconizada pelo Partido Socialista. Sabem. Os portugueses não sabem que o PSD defendia uma diminuição do imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas para estimular e captar o investimento, porque só havendo investimento pode haver criação de riqueza e criação de emprego. Os portugueses sabem disso. Estavam à espera de quê? Que nós, no orçamento, em que o Partido Socialista declaradamente disse, nós rasgamos o compromisso que tínhamos, por exemplo, em matéria de IRC, em que o PCP e o Bloco de Esquerda dizem nós só aprovamos o orçamento se os impostos sobre as empresas não diminuírem, queriam que nós apresentássemos, enfim, folclórico apresentar uma proposta que sabíamos que estava condenada, que não ia mudar nada da estratégia orçamental global do orçamento. Não, o que o Partido Socialista queria, o PCP e o Bloco também queriam, era ter um alibi para não responderem, para não serem responsabilizados pelo que vão fazer enquanto governo, enquanto apoiantes do governo e com esta estratégia. E eu devo dizer, nós não desejamos o mal do país, nem desejamos o mal das pessoas, mas desejamos que quem toma decisões possa responder por elas, não esteja a criar agora alibis, ou a competir agora ao PSD mudar o orçamento de Estado. Isso é ridículo, vindo de um primeiro-ministro que se recusou a articular políticas, estratégias, orientações com o PSD, que quis deliberadamente aliar-se ao PC e ao Bloco. Eu acho que o Dr. António Costa já vai sendo tempo, e o Partido Socialista, de não serem tão dissimulados. Francamente, é que atiram uma pedra e depois escondem a mão. Primeiro dizem o PSD
tem uma estratégia errada. O PSD fez tudo mal. O PSD não cumpriu meta nenhuma. O PSD deixou uma herança pesadíssima. E depois diz, mas o PSD é essencial, traga cá as suas propostas porque nós queremos governar com elas. Por amor de Deus. Eu acho que as pessoas lá em casa percebem muito bem. E percebem muito melhor do que aquilo que às vezes o espaço mediático quer fazer crer às pessoas. Disse-nos que o PSD não passará todo o tempo a falar da legitimidade ou não da formação do governo, que há momentos para tudo na oposição, quando chega o momento para que o PSD mostre um outro caminho e proponha um outro caminho na Assembleia da República. Nós sentiremos, naturalmente, neste espaço de reflexão política, que é o nosso Congresso Nacional, que é o nosso órgão máximo, perceberemos já muito bem, creio eu, o caminho que vamos seguir, que é um caminho que abrirá propostas, discussões, ideias que serão, a meu ver, mobilizadoras, quer para o país, quer para o nosso trabalho também de oposição. E, portanto, creio que será um bom momento para marcar esta nova fase em que estamos para virar a página, nesta circunstância assim, em que somos simultaneamente o maior grupo parlamentar do Parlamento e o maior grupo da oposição. Não é propriamente para virar a página, porque eu sei que às vezes essas imagens ajudam a criar dinâmicas e, enfim, percepções, mas nós temos tido uma postura... Foi o Luís Montenegro que me disse, há momentos para tudo. Sim, e há de facto, mas não quer dizer que os momentos sejam completamente antagónicos, ou seja, nós viraremos a página, mas levaremos, claro, mas levaremos tudo aquilo que vinha das páginas anteriores, quer dizer, não vamos escondê-las. Sim, mas mesmo claro a liderança, ninguém conta que seja substancialmente diferente, claro que mas sim, mais que vamos... positivo. Claro que sim, que vamos cada vez mais trilhar um caminho de uma oposição responsável, construtiva, alternativa. Vamos fazê-lo, é obrigatório que o façamos, sempre com algum equilíbrio, porque o pressuposto é que nós seremos oposição 4 anos, mas tem havido alguns indícios que podem, enfim, fazer precipitar em algum momento as coisas e estaremos sempre preparados para qualquer eventualidade. O PSD, eu estive a ouvir um tempo de antena que o PSD lançou esta semana, que aliás o Luís Montenegro está por lá também, e dizia, creio que o Luís, que o PSD estaria no governo a lançar uma segunda fase de reformas que o país precisa. Estou a citar. Isso mesmo. Um dos exemplos de que falou foi um mercado de trabalho mais dinâmico. Eu gostava de perguntar, na prática, o que é que isso quer dizer? Repare, nós temos, lá está, que olhar um bocadinho para trás, não numa perspectiva passadista, nem enfim, muito presa, mas para perceber o quê? Nós, nos últimos anos, fizemos grandes reformas no país. Nós fizemos no mercado laboral, por exemplo. Nós fizemos os licenciamentos. Que o governo atual quer, aliás, enfim, recuar em algumas delas. Muitas delas sim. Lamentavelmente, mesmo nos serviços públicos de educação, de saúde. Mas já podemos ir às reflexões. Na educação, então, é uma coisa por demais e a confusão é enormíssima. Mas, enfim, nós fizemos um conjunto de reformas, mesmo na fiscalidade, enfim, em setores essenciais, que não devem perder-se, devem ser aprofundados. Não há economia competitiva num país com as nossas características se nós não estivermos em permanente reforma e, portanto, se não tivermos sempre um ímpeto de melhorar as coisas, de ganhar níveis de competitividade, de excelência, que façam com que a nossa economia possa ser viável, possa ter mercado, possa, no fundo, trazer e criar riqueza que, por sua vez, nos permite uma distribuição mais equitativa, combater as desigualdades, cuidar de ter um Estado com saúde financeira. Isso é ao contrário do que a atual maioria, na verdade, certo. Está a fazer. Por isso, a confrontação da proposta política ser hoje tão visível. O modelo de desenvolvimento que nós preconizamos é diferente daquele que preconiza o Partido Socialista. Quando nós dizemos uma economia mais pujante, um mercado de trabalho mais dinâmico, nós queremos precisamente enfatizar o quê? Nós temos de ser atrativos do ponto de vista do investimento. Nós temos um país muito descapitalizado, temos uma dívida pública muito grande, uma dívida privada ainda maior e necessitamos
de investimento direto estrangeiro. Eu vejo isso na boca de todos, até do Primeiro-Ministro. Só que depois, na prática, aquilo que o Governo e o Primeiro-Ministro fazem é afugentar os investidores, porque não lhes dão segurança nos negócios que fazem com o Estado. Veja-se o exemplo da TAP, o exemplo dos transportes Eu públicos. sei que o Luís tem não lhes dão tendência para segurança. criticar logo o Primeiro-Ministro. Não, certo. Gostava de perceber Mas eu já lá o que vou. o PSD gostaria de Já lá fazer vou. neste tempo. Veja-se o exemplo da fiscalidade, nomeadamente do IRC. Ora, no momento em que se quer afirmar que é importante um determinado tipo de investimento, nós temos de criar condições para sermos atrativos e para sermos competitivos, porque nós não estamos sozinhos no mundo, nem na Europa. Há outros sítios que oferecem melhores condições e mais segurança política para o investimento. De onde a nossa estratégia é, de facto, captar investimento, e isso faz-se com um Estado eficiente, faz-se com um sistema de justiça que responda mais prontamente à economia, faz-se com política fiscal, faz-se com um Estado menos intrometido nos negócios, faz-se com uma legislação laboral que seja flexível e com um mercado de trabalho que possa estar adequado àquelas que são as necessidades dos investidores. Portanto, quando eu falo num mercado de trabalho dinâmico, quero falar num mercado de trabalho que seja preparado, com qualificações que possam corresponder àquilo que são as nossas capacidades de inovação, de estarmos na linha da frente para podermos também ser competitivos no investimento. Outra coisa que disse naquele tempo de antena, e que aliás está na moção de Pedro Passos Coelho ao Congresso, é que o PSD trocaria o aumento fiscal que está registado neste Orçamento de Estado por uma reforma que trouxesse mais estabilidade às pensões. Exatamente o que é que o PSD está a pensar quando diz isto? O PSD está a pensar numa coisa muito simples. O PSD propôs, ainda na legislatura anterior, determinadas mudanças no sistema de pensões, nomeadamente no sistema público de pensões, que é onde nós temos um problema acumulado. Deixe-me só dizer que eu não vou estar aqui a falar do diagnóstico, mas também não quero confundir os temas. O problema que nós sempre identificamos foi no âmbito da sustentabilidade das pensões públicas. São pensões... Estava previsto, aliás, no orçamento que entrou. Se o PSD houve uma reforma em 2007. Houve uma reforma em 2007. Não, e estão praticamente os mesmos 600 milhões como transferência do Estado no orçamento que foi aprovado no Parlamento. É que nós não temos tempo de falar nas matérias todas. Mas o Partido Socialista, que estava tão assustado com o tal corte de 600 milhões nas pensões. Nós sempre dissemos, não é um corte, é um resultado financeiro. As pensões públicas estão deficitárias. Precisam de transferências do Estado. Nós transferimos nos últimos 4 anos 4 mil milhões de euros do orçamento do Estado para o sistema público de pensões. E o orçamento deste ano tem lá, não chega a 600, são 580 e tal, não sei agora de memória, milhões de euros de transferência do Estado para a Segurança Social. Portanto, há um problema e nós disponibilizámos para resolver o problema. Tivemos, dificuldades de conformidade constitucional nas opções que tivemos e dissemos ao país, o país precisa de uma mudança que seja durável e que seja consistente do ponto de vista partidário. Na impossibilidade de fazer um corte, porque do ponto de vista do Tribunal Constitucional, no corte nominal das pensões não podia ser aceito. Nós até propusemos, nem foi um corte, como se recorda, nós propusemos agir do lado da receita, Sim, através de um pequeno aumento da taxa social única e de um pequeno aumento do chamado IVA social. Mas não interessa, essas opções foram colocadas de lado. O que interessa há um problema. Nós entendemos que esse problema deve ter uma resolução. E o PSD vai propor? A resolução impõe um entendimento alargado, nomeadamente com o Partido Socialista. Nós predispusemos, antes das eleições, qualquer que fosse o resultado, poder escrever a orientação principal dessa reforma e qualquer que fosse o resultado, e eu diria qualquer que fosse o governo até, porque o resultado foi um e o governo foi outro, qualquer que fosse o resultado e o governo, podia haver uma decisão que politicamente tivesse a consistência de ser apoiada pelos 2 grandes partidos e, portanto, de poder ter... Essa predisposição do PSD essa predisposição ainda está em cima da mesa? Existe. Essa predisposição existe. Agora, também não sejamos ingênuos. Isto é quase como discutir a revisão constitucional. Se o nosso parceiro principal de uma negociação destas não está disponível, é evidente que nós teremos de adequar a nossa posição a essa indisponibilidade. Repare, nós nesta altura temos um problema delicado, por isso eu digo isso no tempo da antena, é que o Partido Socialista nem sequer identifica o problema.
O Partido Socialista prefere aumentar os impostos sobre o combustível, sobre o consumo, a poder resolver o problema da sustentabilidade das pensões públicas. É uma opção. Agora, se o Partido Socialista acha que nem o problema existe, vai ser muito difícil nós lograrmos aquilo que era o nosso objetivo. Luís Montenegro, nós estamos quase a acabar, temos 2 minutos no máximo e, portanto, o desafio é uma resposta em cada minuto, porque há 2 perguntas que eu acho que são importantes colocar. A primeira, o PSD tem acusado o Governo de centrar a governação muito na reversão de medidas do Governo anterior. Se voltar ao Governo, o PSD vai reverter que reversões? Se me permite que lhe perguntar assim. Não, eu não queria estar a antecipar uma atitude de contra-reversão. Era o que mais faltava e é aquilo que os portugueses não precisam. Os portugueses precisavam e precisam é que não haja estas reversões e que o Partido Socialista e o Governo e os partidos que o apoiam não tenham esta atitude revanchista. Deixe-me dizer uma coisa. A pergunta indicia uma posição do PSD e eu respeito. Mas ainda ninguém percebeu em Portugal que este Governo se está mesmo a eximir a governar. Veja que no Parlamento nós não temos iniciativa política nem legislativa do Governo. O Governo, de facto, só é apto, até ao momento, em fazer reversões, em desfazer aquilo que está feito. Não há uma iniciativa, não há um projeto. Eu estou no Parlamento há muitos anos, nunca vi um Governo tão vazio de iniciativa legislativa. Portanto, quer dizer que não há propriamente um propósito de reformar, há um propósito de desfazer aquilo que foi feito. E agora só temos praticamente 30 segundos. Última pergunta. Se o Governo cair, é possível antever que caia por falhar na economia ou nas contas públicas? A pergunta é se está a ver o PSD de volta ao Governo para apertar o cinto. Eu espero que não. Espero que nós tenhamos a oportunidade, por uma vez, de governar o país depois de governos socialistas com condições para estarmos focados apenas e só no crescimento da economia e naquilo que são o aproveitamento dos nossos fatores de competitividade. Mas é evidente que aconteceu em 2002, tornou a acontecer em 2011, não sei se acontecerá em 2000 e qualquer coisa, mas desejava que não fosse assim. Desejava, no fundo, para ser muito direto, ter a sorte que o Partido Socialista teve em poder estar a governar o país, não tendo que começar por apertar o cinto, não tendo que começar por recuperar desequilíbrios financeiros. Agora, nós cá estaremos para fazer tudo aquilo que tem de ser feito, mas o país precisava de arrumar este ciclo de quase inevitabilidade da crise financeira e poder ter um ambiente e um clima político mais respirável para que possamos falar das políticas concretas na saúde, na educação, na social, na segurança, no ambiente, noutros grandes desígnios que temos de cada vez mais elevar, como, por exemplo, a coesão territorial, a coesão social, os problemas da demografia, etc. Luís Montenegro, nós temos mesmo que acabar. Eu tenho que lhe agradecer. Estaremos atentos ao Congresso PSD para ver se esses temas por lá virão também. Muito obrigado. Muito obrigado.